Olá pessoal, com bons estudos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus, diagnóstico e acompanhamento. Ficou interessado? Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Afinal de contas, o que é diabetes mellitus? Diabetes, segundo Roberts 2013, não é uma entidade patológica única, mas é considerado um grupo de distúrbios metabólicos que compartilha a característica comum de hiperglicemia. Esta, por sua vez, resulta de defeitos na secreção da insulina, na ação da insulina ou mais comumente de ambos. Como classificar a diabetes? Temos diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 caracteriza-se pela deficiência absoluta da secreção de insulina provocada pela destruição autoimune das células beta-pancreáticas, localizadas mais especificamente nas ilhotas de Langerhans. Corresponde a 10% de todos os casos. Normalmente, esse tipo de diabetes faz-se uso necessário de insulina exógena. A diabetes tipo 2 consiste na resistência periférica à ação da insulina como uma resposta compensatória inadequada da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, atingindo cerca de 80 a 90% dos pacientes. Também chamado de insulina dependente, faz-se uso de hipoglicemia antiorais, como a metformina. Somente em últimos casos recorre-se ao uso de insulina exógena. Existem outros tipos de diabetes, que não serão explanados aqui no vídeo, como as desencadeadas por doenças pancreáticas, endócrinas ou por reação à tolerância à glicose durante o período gestacional. Para maior compreensão do diabetes mellitus, é necessário entender a fisiopatologia da doença. Por isso, entende-se que a ingestão dos alimentos resulta no aumento da glicemia, estimulando o pâncreas a aumentar a secreção de insulina, permitindo que a glicose entre na célula. Além disso, estimula o armazenamento do excesso de glicose pelos músculos e fígado na forma de glicogênio. Este, por sua vez, é utilizado durante os períodos de jejum ou quando aumenta a demanda de glicose nos tecidos. O fígado transforma glicogênio em glicose através de um processo denominado glicogenólise. Ressalta-se aqui as funções da insulina, no controle glicêmico, no armazenamento de glicose no fígado e nos músculos, além da participação no crescimento ósseo e muscular. Dentre os sintomas da diabetes mellitus temos a poliúria, qual consiste no aumento do volume urinário, dando a sensação de urinar mais vezes ao longo do dia, a polidipsia, que é o aumento da sede, temos a polifagia, o aumento da fome, a fadiga extrema, visão turva, aparecimento de cortes ou contusões que geralmente são mais lentos para cicatrizar. Especificamente da diabetes tipo 1, tem uma diminuição do peso corporal, e no tipo 2, formigamento e dor e dormência de mãos e de pés. O diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus pode ser realizado por meio de glicemia de jejum, glicemia 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose e hemoglobina glicada. Com isso, temos os valores de glicemia de jejum para diabetes maior ou igual a 126 mg por decilitro, para glicemia 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200 mg por decilitro, e para hemoglobina glicada temos maior ou igual a 6,5%. Vale ressaltar que não existem outros testes laboratoriais validados e recomendados para essa finalidade. Estes valores são adotados pela Sociedade Brasileira e pela Associação Americana de Diabetes. O acompanhamento para as pessoas com diabetes na atenção básica deve ser realizado de acordo com as necessidades gerais previstas no cuidado integral, além do apoio à mudança do estilo de vida, ao controle metabólico e à prevenção de doenças crônicas. A adoção de hábitos de uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, além da prática regular de exercícios físicos, moderação do uso de álcool e abandono do tabagismo, acrescido ou não de fármacos, são a base do tratamento do diabetes e possuem uma importância fundamental no controle glicêmico, além de atuarem no controle de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. O diabetes mellitus não controlado pode provocar a longo prazo disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Também está associado ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem como a de neuropatias. Dentro das complicações microvasculares, nós temos a retinopatia. É uma causa frequente de perda de visão progressiva, podendo levar à cegueira. Ela é comum após 10 anos de diagnóstico em pacientes diabéticos.
Nas fases iniciais é assintomática, não sendo possível detectá-la sem a realização de fundoscopia. Como os pequenos vasos sanguíneos são lesados, o rim torna-se incapaz de filtrar o sangue adequadamente. Neste caso, a eliminação de um excesso de sal e água do organismo torna-se mais difícil e substâncias tóxicas acumulam-se no sangue. A insuficiência renal em pacientes diabéticos é chamada nefropatia diabética, podendo resultar em diálise. A neuropatia diabética é a lesão dos nervos ocasionada pela glicemia elevada. A alta taxa de glicemia prejudica as bainhas de mielina, ocasionando atraso ou cessação na comunicação entre os neurônios. As partes mais suscetíveis dessa complicação são os dedos e outras partes do pé, podendo levar à perda desses membros. Essa temática será abordada mais à frente com o pé diabético. Dentro das complicações macrovasculares, nós temos a DAC, doença arterial coronariana, o AVE, acidente vascular encefálico, e a DAP, doença arterial periférica. A doença arterial coronariana é causada pelo estreitamento de uma ou mais artérias que realizam suprimento de sangue para o músculo cardíaco, podendo bloquear o fluxo sanguíneo, manifestando episódios de angina, dores no peito ou IAM, infarto agudo do miocárdio. O acidente vascular encefálico, AVE, ocorre pela falta de fluxo sanguíneo cerebral, levando ao sofrimento e enfarte do parênquima do sistema nervoso. O pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus e ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma úlcera. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é diminuída e os níveis de glicemia estão elevados. Essas lesões geralmente apresentam contaminação por bactérias, e como o diabetes provoca uma retardação na cicatrização, ocorre o risco do pé ser amputado. Para detectar a presença de bactérias, utiliza-se meios de cultura como agar-chocolate, que é um meio de cultura enriquecido e não seletivo para cultivo de bactérias delicadas e exigentes, o agar-sangue, um meio de cultura diferencial e não seletivo, rico em nutrientes, utilizado para isolamento de micro-organismos não fastidiosos, e o agar-clade. Voltado para a microbiologia, temos algumas bactérias relacionadas às infecções do pé diabético. Uma delas é a Staphylococcus aureus. A Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica do grupo dos coco-gram-positivos. Ela está associada às infecções porque ela é uma bactéria frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais das pessoas. Outra bactéria é a Escherichia coli, que é uma bactéria Bacillus gram-negativa, da família das enterobactérias, encontrada no trato gastrointestinal, e ela é uma bactéria flagelada. Uma vez estabelecido o diagnóstico por meio de cultura dessas bactérias, o tratamento costuma exigir, além dos procedimentos cirúrgicos de limpeza do local, a utilização de terapia antimicrobiana agressiva e ampla. Aqui vai umas dicas de cuidados com o pé diabético. Use um espelho ou peça ajuda de outra pessoa para examinar os pés. Seque bem os pés, principalmente entre os dedos. Passe creme, vaselina ou glicerina nos pés, mas nunca entre os dedos. Não tente retirar calos ou verrugas. Nunca usar tesoura ou estilete. Antes de calçar meias e sapatos, observe se não há nada dentro deles que possa prejudicar os seus pés. E ande sempre calçado mesmo em casa. Esse foi mais um vídeo do Biomedicina em Ação. Não esqueça de curtir, comentar e ativar as notificações. Um beijo, pessoal!